Estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa quarta-feira, dia 3 de maio. Sejam todos muito bem-vindos a esse canal do YouTube. Espero conseguir ajudar você, trader e punter, a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Fica o convite para você acompanhar o conteúdo até o final e, se gostar, se inscrever e deixar o like no vídeo, que ajuda muito a gente a continuar crescendo aqui nessa plataforma. Antes de começar o nosso planejamento dessa quarta-feira, vou lembrar vocês dos sorteios disponíveis aqui no canal para você que me acompanha todos os dias. Tem Pix e banca da Betfair todos os dias para vocês. Clica aqui embaixo no link telborges.com. Se quiser saber como funciona o sorteio, tem um tutorial embaixo desse link. Basicamente, você vai entrar aqui, criar uma conta, acessar a página aqui de prêmios e acessar ou a parte de bancas ou a parte de Pix, fazer o seu cadastro diariamente e concorrer, assim como essa galera aqui que já venceu: o Rafael, o William, o Ariel, o Gilson, todos já foram pagos. A galera da Betfair sempre é acreditada na segunda-feira. Estou gravando esse vídeo numa segunda-feira. Então, se você não participa ainda, clica aqui embaixo, participa e favorita o meu blog aí no seu navegador para você acessar todos os dias e concorrer aqui. E, obviamente, também a participar do meu curso gratuito de trade esportivo que fica aqui em cima, já que você vem para participar do sorteio. Não custa nada aprender. Tudo bem? Então vamos começar falando sobre Stuttgart e Frankfurt, o segundo jogo das semifinais da DFB Pokal. O primeiro jogo foi entre RB Leipzig e Freiburg. Como eu não sei quanto foi o jogo ainda, eu não vou dar o resultado. Estou gravando o vídeo na segunda-feira, ainda não aconteceu essa partida, mas essa daqui é a segunda semifinal. Jogo único na casa do Stuttgart. O Stuttgart hoje ocupa a 15ª colocação na Bundesliga, a mesma pontuação do Bochum, que está dentro da zona de relegation, porém tem um saldo de gol melhor e acaba ficando fora da zona de classificação. Lembrando que a Bundesliga considera o saldo de gols como critério principal e não a questão de vitórias, porque o Bochum tem mais vitórias do que o Stuttgart. Então o Stuttgart ainda está fora da zona de rebaixamento e nos últimos jogos não tem ido tão mal assim. Se a gente pegar os últimos jogos do Stuttgart, a gente vê um time aqui que não perde as 5 partidas e vem de uma vitória bem considerável contra o Borussia Mönchengladbach dentro de casa. O Frankfurt já ocupa a 9ª colocação na tabela, o atual campeão da Europa League, o Frankfurt, que venceu o Rangers na final, ocupa a 9ª colocação. Não acho que o Frankfurt vive o seu melhor momento na temporada. Quando a temporada começou, eu achei que o Frankfurt seria uma excelente equipe para Copas, não é à toa que chegou na semifinal da Pokal, mas não acho que seja o melhor momento do Frankfurt na temporada. O time vem de apenas uma vitória nos últimos 10 jogos, foram 4 derrotas, 5 empates e apenas uma vitória. Eliminou o União Berlim, tem sim os seus méritos por eliminar uma grande equipe na fase eliminatória, porém vem de um cacete sofrido para o Frankfurt e vem de um empate 1-1 contra o Augsburg em casa. Então, na Bundesliga, não é uma boa fase do Frankfurt, porém, como eu falei, eu acredito muito que o Frankfurt tenha vindo essa temporada para focar um pouco nas Copas. Chegou aí longe na Liga dos Campeões, chegou nas oitavas de final da Liga dos Campeões, perdeu para o Napoli e agora vai nessa semifinal da Pokal. A gente pode utilizar um pouco do PDF de apoio da Bundesliga para tentar traçar um pouco de como pode ser esse confronto, porque eu tenho confrontos muito similares, né? O nível de enfrentamento é muito parecido, então eu acho que não vai ter nenhum tipo de problema, mas lembrando, é um jogo à parte, tá? Número de vitórias das duas equipes dentro e fora de casa são baixos, o Stuttgart saiu um pouquinho mais na frente, as duas equipes ficam sem sofrer gol em poucos jogos, ou seja, são defesas vazadas, e as duas equipes falham em marcar também quase na mesma quantidade. O que difere por aqui é a quantidade de gols sofridos. O Frankfurt, apesar de ser uma equipe mais bem colocada na tabela de classificação, é uma equipe que sofreu muito mais gols fora de casa no comparativo com o Stuttgart dentro de casa. Foram 10 gols a mais. O número de gols marcados é muito parecido. Primeiro tempo, não é possível ver nenhuma grande superioridade por aqui. O número de vitórias do Frankfurt é um pouco maior, mas o número de derrotas do Stuttgart é um pouco menor. O número de gols sofridos, as duas equipes passam de 10 gols e as duas equipes marcam quase que a mesma quantidade também. No segundo tempo também é difícil cravar algum tipo de superioridade. O Stuttgart fica abaixo dos 10 gols sofridos no segundo tempo, mas tem um número de derrota ainda alto, perto de 30%. O Frankfurt sobe o número de vitórias, mas continua com o número de derrotas bem alto, 40% é um número muito alto. O número de gols marcados segue parecido, e aqui o destaque negativo para o Frankfurt, que estou um pouquinho o número de gols sofridos. É possível perceber pelo mercado, completamente isento, né? O favoritismo do Stuttgart aqui é só pelo fator casa, que a gente vai ter sim um confronto muito parelho, né? Então, se você é trader por aqui, eu acho que você pode ficar de olho numa correção de preço. Tel, o que é correção de preço? Todas as vezes que eu passo nos comentários, eu leio todos os comentários de vocês, tem sempre alguém perguntando para mim, o que é correção de preço? É muito mais fácil você aprender
no curso que eu tenho gratuito do que eu ficar aqui te explicando todos os dias. Até porque tem gente que já sabe. Então, esse link que você tem na descrição aí, que você vai usar para poder participar dos sorteios, tem um curso completo de trade esportivo, completamente gratuito, desde o iniciante até o avançado, tá? Esse curso está disponível desde 2018 e ele vai ensinar para você que tem o interesse de aprender sobre trade, o que é correção de preço, o que é uma expectativa e realidade do mercado e o que faz o mercado ter uma correção fora do normal, digamos assim, no início dos jogos, que a gente costuma chamar de correção de preço, tá bom? Então é só clicar aí na descrição e fazer o curso, que é de graça, ok? Então você vai ter oportunidade muito provavelmente de trabalhar correção de preço por aqui. Eu não acho que esse jogo vai ser tão de trocação como provavelmente vai ser o jogo do Leipzig com o Freiburg. Porém, acho que a gente pode ter sim uma troca de superioridade, mas ela deve ser um pouco mais espaçada. Se você é Panther, mediante toda essa análise, é muito difícil te indicar aqui algum lado. Acho que o mercado está muito bem precificado, não consigo ver valor nem para o lado nem para o outro. Acho que você deveria, se quiser trabalhar no mercado de resultados, trabalhar em live, tá? Entender como é que está se comportando cada equipe e poder buscar alguma coisa no live. O que eu gosto de pensar aqui é o mercado de gols. Nas últimas 5 vezes que essas equipes se enfrentaram, eu tive o ambas marcam nas 5 situações, 1-1, 1-1, 3-2, 3-1 e novamente 1-1, tá? Então são equipes que vão para cima, se estão na frente, geralmente vacilam, acabam sofrendo gols, se estão atrás, não tem conformismo, a equipe vai para cima e busca algum tipo de resultado, algum tipo de recuperação, tá? Então eu gosto muito de pensar em pelo menos, principalmente nesse jogo mais parelho, no over 1,5 com uma cotação próxima de 1,30. Lembrando que é jogo único e ninguém aqui pode se acomodar ou se conformar, principalmente quem sofreu o gol. Então, mercado mais seguro que eu gosto muito é esse over 1,5. Se você é mais ousado, eu gosto muito de pensar no ambas marcam sim, tá? Porque a gente tem toda essa situação de uma equipe podendo estar na frente e tendo espaço para contra-atacar e a outra equipe que sofreu gol tendo que se expor. É claro que a única coisa que prejudicaria todo esse cenário que a gente está traçando aqui é um jogo arrastado, um jogo 0-0, que obviamente pode acontecer, ninguém tem bola de cristal, mas se eu tiver uma equipe na frente, muito provavelmente a outra vai estar martelando para empatar, afinal de contas é um jogo decisivo e tem que ser decidido nessa partida. Então, gosto de pensar no ambas marcam sim, e no live, se você já estiver acompanhando, já tiver 1-0, esse 2,5 também pode entrar, dependendo do tipo de espaço que a equipe que está atrás do placar buscando resultado esteja deixando na hora de subir, né, para buscar essa recuperação. Mas, no geral, gosto do over 1,5 e se você é mais ousado, gosto muito também do ambas marcam sim. Para mim, não tem favoritismo. Apesar do Frankfurt estar melhor posicionado na tabela da Bundesliga, o Stuttgart já mostrou que é capaz, buscou um empate aqui no último jogo que teve contra o Borussia Dortmund dentro de casa com um jogador a menos, estava perdendo por 2-0, buscou 2-2, tomou o 3-2, buscou o 3-3. Essa vitória contra o Gladbach também foi muito importante, a vitória contra o Bochum também foi muito importante, então gosto sim de pensar que o Stuttgart também pode complicar a vida do Frankfurt e eu acho que qualquer um que passar aqui para a final vai ser bem executado, até porque o Stuttgart tem uma história bonita no futebol alemão, é uma equipe de tradição também, então deve ser respeitado. Às 4 horas da tarde na Premier League, válido pela 28ª rodada, o jogo entre Liverpool e Fulham. Esse é um jogo atrasado, muito provavelmente, assim como eu vou falar do jogo do City hoje, por conta da Liga dos Campeões. O Liverpool já foi eliminado da Liga dos Campeões, mas provavelmente durante ali aquele calendário mais embolado teve que fazer um jogo de competição europeia, né, da UEFA, e acabou ficando sem data aqui para jogar a Premier League e está jogando contra o Fulham nessa quarta-feira às 16 horas. O Liverpool vem embalado. Acho que é isso aqui que a gente pode usar como pretexto e como adjetivo para esse jogo do Liverpool contra o Fulham. O Liverpool vem de uma vitória num confronto direto contra o Tottenham, buscando uma vaga em competição europeia melhor do que ele já tinha, né? Chegou a estar na fase ali de Conference League, subiu agora para a Europa League e pode tentar buscar uma Liga dos Campeões. É mais difícil? É mais difícil, porque tem um jogo a mais do que o United, né? E a distância para o United já chega aqui a 7 pontos. Ainda dá? Ainda dá. Mas é muito difícil de se imaginar o United perdendo essa vaga, seria realmente uma catástrofe. Então o Liverpool, que já tinha feito uma temporada horrorosa no contexto geral, não só fora de casa, mas no geral, né? Até dentro de casa foi muito bem, ficar com uma vaga na Europa League não é ruim dentro da fase de grupos. É óbvio que para um investimento como o Liverpool, um time extremamente sólido, que está acostumado a chegar sempre ali na segunda, terceira colocação e aí longe na Liga dos Campeões, é o atual vice-campeão da Liga dos Campeões, perdeu para o Real Madrid aquele gol do Vini Júnior, a gente vê o Liverpool numa Europa League não é fácil. Mas a gente também teve que ver o Arsenal na Europa League esse ano, o Arsenal foi eliminado pelo Sport, então faz parte. A temporada não foi boa, melhor isso do que nada, né? O Tottenham
Tottenham, por exemplo, está sofrendo para ficar com essa vaga na Europa League, porque agora tinha a condição de brigar pela Champions League, agora não está conseguindo nem segurar essa vaga da Europa League, todo mundo ali embaixo vem babando para cima do Tottenham. Falando em Tottenham, que jogo maluco que a gente teve no fim de semana. O Liverpool abriu 3-0, o Tottenham buscou com o gol do Richarlison, primeiro gol do Richarlison pelo Tottenham, que gosta de castigar bastante a vida do Liverpool, o Richarlison, provocou, tirou a camisa, fez dancinha, e na saída de bola, o Jota aproveitou um presentão do Lucas. Tinha que ser você, Lucas. Pô, que sacanagem, Lucas. Puta merda, cara. Enfim, o Lucas não conseguiu mais se firmar como titular do Tottenham. Depois desse vacilo, muito dificilmente ficará por lá. O Tottenham já tá ali se desmoronando por dentro e foi só uma pá de cal, O Tottenham, enfim, depois daquele cacete tomado pelo Newcastle, a situação ali já ficou complicada, já teve a demissão do Conte, já teve a demissão de outro treinador, e essa desatenção do Lucas, um passe para trás, o Jota aproveitou. Diante do que o Liverpool tinha criado e do esforço que o Tottenham tinha feito em empatar aquele jogo, eu acho que o empate acabaria sendo justo para as duas equipes, mas o Liverpool acabou levando e somou ao Liverpool mais uma vitória agora seguida, 4 vitórias seguidas, em busca dessa sonhada vaga na Liga dos Campeões, que parece difícil, parece quase impossível, mas que ainda tem chance. Vai enfrentar um Fulham que não consegue manter uma sequência positiva. Durante os últimos 10 jogos, conseguiu 2 vitórias seguidas uma vez só. Foi contra o Everton fora de casa e o Leeds em casa, 2 equipes de baixo de tabela. Mas, de resto, foram 7 derrotas e 3 vitórias. É uma equipe que não vem empatando, ou perde ou ganha. E nas últimas vezes que enfrentou o Liverpool não conseguiu vencer o Fulham nas últimas 3 partidas, 2 empates e uma derrota em Anfield para o time do Fulham. Utilizando o PDF de apoio, a gente consegue ver um Liverpool dentro de casa, mesmo numa temporada tão turbulenta, uma temporada em casa muito boa, muito sólida. 70% de vitória, não sai na frente com tanta frequência, porém é uma equipe que falha pouquíssimo em marcar e passa dos 40 gols marcados em Anfield. É muito bom, não dá para reclamar. Uma defesa que ficou sem sofrer gols em quase 45% dos jogos. O Fulham não assusta tanto, pelo menos não tem tantas vitórias, não sai assim tanto na frente, mas como o Liverpool também não tem tanta iniciativa, acaba ficando parecido. É uma equipe que falha relativamente um pouco mais do que o time do Liverpool, mas não é tanto, e uma equipe que sofre gol com uma determinada frequência, mas o número de gols sofridos também não é tão distante assim. A única coisa que se difere, obviamente, é o poderio ofensivo. O Liverpool tem marcado muito mais gols, tá? No primeiro tempo, o Liverpool tem um pouco mais de superioridade em relação ao número de vitórias e gols marcados, porém é uma equipe que também sofre bastante gol, mais gols do que o adversário, e tem um número de derrotas também superior. Então não é possível ver uma superioridade tão gritante assim do Liverpool no primeiro tempo. Talvez uma superioridade ofensiva, mas defensiva acaba sendo até pior. No segundo tempo, sim. Aí eu tenho uma superioridade clara do Liverpool, com muito mais gols marcados, bem menos gols, metade de gols sofridos, bem mais vitórias, o dobro, e metade do número de derrotas, mais da metade. Então realmente eu tenho um segundo tempo bem superior da equipe do Klopp. Uma coisa que precisa ser levada em consideração tanto para você que é trader, quanto para você que é punter. O Mitrovic, o grande artilheiro do Fulham, ainda está suspenso. Eu não sei se ele volta nessa partida, acredito que não. Então é sim um desfalque muito importante da equipe do Fulham, principalmente ofensivamente. Comentei sobre a discrepância entre o número de gols marcados pelo Liverpool e pelo adversário Fulham, e esse fator, a ausência do Mitrovic, é muito sentida. E agora também a lesão do tornozelo do Andreas Pereira, que está fora da temporada. Não sei se ele vai continuar no Fulham, se ele vai ser vendido. Tem várias propostas, é um cara que fez uma temporada muito boa no Fulham, mas que está fora, responsável pelas bolas paradas, responsável por várias assistências. Então isso também conta negativamente para a equipe do Fulham. Se você é trader e conseguir encontrar um Liverpool mantendo essa empolgação de 4 vitórias seguidas, tentando empurrar o Fulham para trás, marcando pressão como o Klopp gosta, você pode ter uma oportunidade de trabalhar esse back favorito no primeiro tempo por aqui. Lembrando que a vitória é essencial para o Liverpool continuar sonhando com essa vaga na Liga dos Campeões e precisa obviamente torcer contra a equipe do United, tá? Se você é punter, eu gosto de pensar nessa vitória do Liverpool nos 90 minutos. Não vou te indicar a vitória do Liverpool no primeiro tempo, porque o primeiro tempo não é onde o Liverpool tem maior superioridade. A gente já viu que por mais que o Liverpool tenha mais vitórias, ele também tem mais derrotas e sofre mais gols. A única coisa superior aqui, digamos, é o número de vitórias e o número de gols marcados. Porém, eu não confio tanto assim. Então, se fosse para te indicar alguma coisa, eu pensaria numa vitória do Liverpool nos 90 minutos. É uma cotação relativamente baixa? É uma cotação baixa. Se você quiser
esperar um pouco para pegar essa odd um pouco mais alta, pode ser interessante. Porém, lembre-se, por se tratar de um time super favorito, essa cotação vai subir devagarzinho. Então talvez você só consiga pegar na odd que você quer, eu não sei qual odd é, provavelmente lá perto do final do primeiro tempo para o início do segundo, ou às vezes até no final do jogo. Então eu gosto de pensar nessa vitória do Liverpool aqui nos 90 minutos. Mas lembrando, o adversário não tem sido fácil para o Liverpool nos últimos jogos. 3 jogos que o Liverpool não consegue vencer. O último jogo que o Fulham visitou o Liverpool em Anfield, ele venceu. Então muita cautela, mas esses 2 desfalques importantes do Fulham aqui, o Andreas Pereira e o Mitrovic, fazem sim muita diferença, e o momento do Liverpool também, tá? Ofensivamente o Salah voltou a marcar gol, o time voltou a contar com os gols do Jota, voltou a ter gols agora do Luiz Dias, o Gakpo tá jogando muito bem, então gosto sim de pensar numa vitória do Liverpool aqui nos 90 minutos. No mercado de gols, eu gosto muito de pensar no over 1,5, mas é uma cotação que não me agrada, porque como eu tenho um super favorito em campo, muito provavelmente esse over 1,5 sempre estará esmagado. Dá para você pensar no over 2,5 por aqui, porque se a gente olhar em casa nos últimos jogos, o Liverpool tomou gol do Tottenham, do Nottingham Forest e do Arsenal. Só não tomou naquele cacete que aplicou para cima do United, tá? E o Fulham fora de casa vem marcando gol contra quase todo mundo, só não marcou contra o Aston Villa, marcou contra o Everton 3, marcou contra o Bournemouth, o United marcou 2 contra o Brentford. Então é uma equipe sim que pode fazer gol aqui no Liverpool, dá para você considerar isso, ambas marcam sim também, né? Porque nos últimos jogos do Liverpool, quase todos os últimos jogos tem tido ambas marcam sim, mas se você quiser olhar mais esse over 2,5 também pode caber. Entre o over 2,5 e o ambas marcam sim, é uma diferença muito grande de ticks aqui, hein? Eu gosto de pensar mais esse ambas marcam. Porém, uma aposta mais segura seria talvez essa vitória do time do Klopp. Também às 16 horas na Premier League, em jogo válido pela 28ª rodada, que foi provavelmente essa partida adiada por conta da Liga dos Campeões, o Manchester City enfrenta o West Ham, o líder Manchester City enfrenta o semifinalista da Conference League, West Ham. 2 equipes inglesas que estão nas semifinais das competições da UEFA. O West Ham que fez uma excelente campanha na Conference League e que fez nos últimos jogos uma excelente recuperação. O West Ham esteve muito próximo da zona de rebaixamento aqui na Premier League, que nesse momento conta com Southampton, Everton e Leicester, mas o West Ham deu uma distanciada. Já está garantido na primeira divisão? Não, não está. A distância dele para o Leicester é de 5 pontos nesse momento, mas se eu não me engano, o Leicester joga ainda durante essa semana. Estou gravando esse vídeo na segunda-feira, então pode ser que o Leicester até colhe um pouco mais no West Ham e a gente tem o West Ham tendo um pouco mais de dificuldade, ficando ali a 4 pontos, por exemplo, da zona de rebaixamento. Então não é um jogo que o West Ham pode levar ao banho-maria. Mesmo se tratando de um confronto contra o City, onde ele não consegue vencer o City na casa do City, no Etihad, desde 2015 pela Premier League. Tem muito confronto pela frente que ele não consegue vencer. Então se tornou uma espécie de tabu, o City vem conseguindo vitórias frequentes e recorrentes contra o West Ham dentro de casa, mas não deixa de ser um adversário difícil que complicou a vida do Arsenal, que tirou ponto do Arsenal na competição e que provavelmente vai tentar fazer o mesmo contra o City. Uma cotação de 1,20, o City que é hoje o melhor mandante da competição, com 14 vitórias em 16 jogos. Utilizando o PDF de apoio a gente consegue comprovar o que a gente já sabe, que o City é um grande tubarão dos pontos corridos, quase 90% de vitória dentro de casa, foi o primeiro a marcar em 75% dos jogos que fez em casa, tem uma média de gols sofridos de 1 gol por jogo, porém marcou 54 gols no Etihad, não falhou em marcar em nenhuma partida. O time do West Ham não chega nem a 20% de vitória fora de casa, mas saiu na frente em quase 40%, porém comparado com o City é um valor bem inferior. Comparar gols marcados por aqui seria completamente desumano com o West Ham, que tem bons atacantes, mas desumano pro lado do City, que tem o Haaland, por exemplo. E gols sofridos dá pra gente comparar. O West Ham não sofre tantos gols assim, não fica tão distante do City. O primeiro tempo do City é superior? É superior. 70% de vitória praticamente, 13% de derrota, 28 gols marcados, 3 vezes mais do que o time do West Ham e 7 gols sofridos. Aqui o West Ham se destaca também por ter uma quantidade de gols sofridos parecida, porém quase 40% de derrota e não chega a 20% de vitória. O segundo tempo é superior do City em alguns aspectos. Continua tendo um ataque muito superior, o número de vitórias muito maior, mas o número de derrotas se equipara, tá? Então toma um pouco de cuidado por aqui, porém o número de gols sofridos pelo West Ham continua sendo alto. O que a gente pode tirar de informação? O City é superior nos 2 tempos, muito superior à equipe do West Ham, mas tem sofrido gol com alguma frequência, porém compensa lá na frente. Um detalhe importante é que o De Bruyne não vai estar disponível provavelmente para esse jogo de novo, está lesionado, a gente não sabe se é uma lesão muito grave ou não, mas ele provavelmente não entra em campo contra o West Ham. Então a gente tem uma defasagem muito importante, que é o cara que faz essa distribuição de bola. Porém, muito provavelmente o Haaland vai estar em campo e é um cara que pode decidir para o time do City. Se você é trader, gosto muito de pensar nesse back favorito no primeiro tempo, mercado estabilizado,
estabilizado, mercado confiante no líder do campeonato, que pode abrir agora 4 pontos de diferença para a equipe do Arsenal. Ainda não é o jogo atrasado, porque o City tem 2 jogos atrasados, esse vai ser um deles, mas já pode abrir uma vantagem considerável e botar pressão no Arsenal, que vai jogar nessa terça-feira, né? Eu já gravei o planejamento de terça, o Arsenal ainda tem que passar pelo Chelsea para se manter ali na mesma diferença do City, né? Que nesse momento é de 1 ponto, mas se o City vencer, abriria 4 pontos para o vice colocado. Então gosto de pensar nesse back favorito no primeiro tempo, no trade, se o City estiver dominando o jogo, como eu espero que o faça, tá? Se você é Panther, por mais que eu queira te indicar a vitória do City por aqui, com essa cotação de 1,20 eu já não gosto tanto. Se fosse uma cotação tipo a do Liverpool, acima de 1,30 por ali, eu gostaria. Se você quiser considerar essa vitória do City a 1,20, é por sua conta e risco. Eu realmente não gosto de cotações assim tão esmagadas para te indicar a vitória. Porém, você pode ficar de olho no começo do jogo. Se o City estiver impondo uma pressão muito grande, querendo já resolver essa parada, você pode ficar de olho numa vitória no primeiro tempo. Mas toma cuidado com vitória no HT, não pega qualquer odd e não pega sem assistir o jogo, porque, por exemplo, no final de semana que passou agora, o Benfica, por exemplo, precisava vencer o jogo no HT, não venceu. O Porto precisava já definir o seu jogo logo no início, não venceu. O Napoli não conseguiu vencer o seu jogo no primeiro tempo, acabou marcando no segundo e tomou um empate. Então, várias super equipes, super favoritos não conseguiram, tá? Isso não quer dizer que o City não vai conseguir, mas pelo menos assiste um pouquinho do primeiro tempo para você tomar a sua decisão. Se no segundo tempo o City estiver empatando o jogo, você quiser buscar uma vitória do City, caso ele esteja pressionando com uma odd mais alta, aí pode ser interessante. Por mais que o tempo seja mais curto, o seu prêmio é maior, né? O seu risco é maior, mas o seu prêmio também é maior. Em relação ao mercado de gols, sem o De Bruyne em campo, a gente fica muito mais dependente do Haaland, né? Os dois têm sido goleadores, o City também tem contado muito com as bolas aéreas, com seus zagueiros, é uma equipe que, por mais que jogue muito pelo chão, marca muito pelo alto também. Os últimos jogos que eles fizeram, quando o West Ham visitou o City, foi 2-1 e 2-1, né? Dois placares parecidos, a gente teve uma incidência boa aqui de ambas marcam sim, pode ser uma situação onde o mercado não acredita, mas que pode ser interessante, tá? É realmente uma situação que o mercado não acredita, mas como eu falei, se você é ousado pode ser interessante. O over 1,5 para mim seria o mercado mais seguro, mas sempre que eu tenho um super favorito em campo, é um mercado que eu descarto, porque são cotações muito esmagadas. Até o 2,5 vai estar esmagado. Então, de novo, assim como eu falei no jogo do Liverpool contra o Fulham, se for para pegar o 2,5 a 1,40, eu pegaria o ambas marcam sim próximo de 2. É maior o risco? É maior, mas o 2,5 em 40 é muito baixo. Então, ou você espera ao vivo para trabalhar, mesmo que o City já tenha marcado o primeiro gol, e aí você pode ter ali no segundo tempo um West Ham vindo para cima e você trabalhando a favor de mais 2 gols, né? De novo o 2,5, ou você pode pegar o 2,5 ali no meio do primeiro tempo, talvez com uma cotação mais alta, mas a 1,40 acho muito esmagado. Porém, o histórico do confronto indica que o 2,5 ele é plausível e a situação do West Ham na tabela também indica uma equipe que não vai abdicar de pelo menos pontuar. Isso significa que, se o comportamento do West Ham for de pontuar, ou seja, compactar defensivamente para tirar os espaços, a sua aposta tem que estar direcionada primeiro numa vitória do City, seja no primeiro tempo, ou para o City marcar o primeiro gol, ou um City para vencer os 90 minutos. Agora, se eu tenho, depois do primeiro gol do City, um West Ham saindo, se acontecer o primeiro gol do City, óbvio, tá? Eu tenho um West Ham saindo, buscando pontuação, aí eu já olharia mais para o mercado de gols, porque eu tenho muito mais espaços para o City correr em velocidade, caso o West Ham suba as suas linhas. Nos jogos para gols essa quarta-feira, eu separei um jogo do Brasil aqui, a final da Copa do Nordeste, jogo da volta. O Sporting perdia o primeiro jogo por 2-0 até um dos últimos lances do jogo e conseguiu fazer o 2-1, mas precisa vencer o Ceará no jogo da volta. O Sporting, que foi uma das equipes brasileiras que mais marcou gol nesses últimos meses, né, no início do ano de 2023. Então acho que pode ser um jogo assim muito aberto, que as equipes podem aproveitar os espaços, principalmente o Ceará, que já está em vantagem. Pode ser um jogo para ficar de olho em pelo menos aqui o over 1,5, a gente não tem cotação, mas eu acho que pode ser um jogo que pode desencadear em gols sim, tá? Nos jogos extras, vamos começar 1h da tarde na Itália. Os jogos da Itália dessa quarta-feira, a maioria são equipes disputando contra o rebaixamento ou por uma vaga na Liga dos Campeões. Por exemplo, aqui é os dois. A Atalanta saiu da zona de classificação das competições europeias nesse momento, está a 5 pontos da Juventus, que é a terceira colocada, e 3 pontos da Inter, que é a quarta colocada. Então, em caso de vitória sobre o Spezia, conseguiria pelo menos entrar ali nesse bololô aqui de competições europeias, então precisa vencer. Já o Spezia começou a ficar extremamente ameaçado de rebaixamento, como vocês podem ver, tem a mesma pontuação do Verona, mesmo número de jogos. O Verona, em caso de vitória nessa rodada, poderia passar o Spezia, caso o Spezia não vença a equipe da Atalanta, então pode ser um jogo também para gols, mas eu considero primeiro olhar aqui essa possível vitória da Atalanta. Também a 1h a Juventus quer se manter dentro dessa zona de classificação e vai enfrentar o Lecce, que ainda está ameaçado de rebaixamento. A diferença
é um pouquinho maior, são 4 pontos para o Verona, mas ainda está ameaçado. O Lecce, que foi visitar o Milan na última partida contra uma equipe grande, perdeu por 2-0 e tinha vencido a Udinese em casa por 1-0. A Juventus empatou o último jogo fora de casa contra o Bolonha e precisa pelo menos vencer para continuar aqui dentro da zona de classificação, já que Inter e Milan vêm babando em busca dessa vaga também. 1h da tarde tem o jogo do Bodo Glimt contra o Łódź, cotação bem esmagada do Bodo Glimt, mas o Bodo já é líder do campeonato com 10 pontos em 4 jogos. Para quem gosta de acompanhar o campeonato norueguês, pode ser interessante. Às 14 horas, a final da Copa da República Tcheca entre Sparta Praha e Slavia Praha, derby e clássico por aqui, então pode ser um jogo, se tiver liquidez para trabalhar alguma coisa para correção de preço. Na Grécia, a gente só tem agora 2 equipes praticamente disputando o título, que é o Panathinaikos e o AEK, e as 2 equipes vão enfrentar equipes fortes. O AEK vai receber o Olympiacos, que não será campeão esse ano muito provavelmente, mas que pode dificultar a vida do AEK, e o time do Panathinaikos vai enfrentar o PAOK, também uma equipe forte que pode complicar a vida do Panathinaikos. Então, as 2 equipes que lideram o campeonato precisam vencer, mas podem se complicar, então se for trabalhar alguma coisa a favor delas, considere colocar um empate na sua posição, porque realmente são equipes que podem complicar a vida dos líderes. Às 2h30, o Valência luta contra o rebaixamento e o Villarreal luta para permanecer ou para alcançar uma competição europeia maior do que ele está nesse momento, né? Conseguiu a vaga do Betis por enquanto na Europa League, mas pode chegar até a Liga dos Campeões, dependendo de como vai ser esse restante do campeonato. Faltam 6 partidas aqui, então pode ser um jogo para correção de preço, porque as 2 equipes querem. Primeiro jogo das semifinais da Copa da Turquia entre Sivasspor e Fenerbahçe. O primeiro jogo entre eles, na sequência de 3 jogos, foi pela Superliga Turca. Eu comentei que naquele jogo o Fenerbahçe talvez estivesse mais focado, porque o grande objetivo do Fenerbahçe é ser campeão turco. Porém, nesse jogo aqui, dentro da casa do Sivasspor, eu já acredito que o Sivasspor venha muito mais motivado. É jogo de Copa. Se passar pelo Fenerbahçe, vai disputar uma final. É sempre muito importante, pelo menos, vencer o primeiro jogo em casa. Então, acho que vai ser uma equipe que vai jogar mais para cima, que vai tentar um resultado, pelo menos dentro de casa. Essa cotação do Fenerbahçe, para mim, então, ela está um pouco baixa, poderia estar um pouco mais alta. Se você for fazer esse jogo, muito cuidado, tá? Que o Fener pode tentar buscar um empate aqui para resolver dentro de casa, lembrando que o Fenerbahçe tem o grande objetivo essa temporada de ser campeão da Superliga Turca, tá? Então, jogo de ida e volta, não considero aqui trabalhar gols, pelo menos nesse primeiro jogo, não que não possa sair, mas muito cuidado para trabalhar a vitória do Fenerbahçe aqui, porque pode ser um jogo mais difícil para o Fenerbahçe do que esse último jogo agora, que foi pela Superliga Turca. Serão 3 confrontos entre eles, um já passou, foi vitória do Fenerbahçe, e esse agora pela primeiro jogo das semifinais. Na Bélgica, União Saint-Gilloise pega o Antuérpia. É importantíssimo para o Saint-Gilloise vencer, porque o Genk venceu o seu jogo na rodada 35, né? Já estamos aqui na Championship Round. Em caso de não vitória do Saint-Gilloise, o time do Genk vai ter uma vantagem bem considerável e pode caminhar para o título. Então tem que vencer o Saint-Gilloise, mas vai pegar somente o Antuérpia, que ainda disputa o título também. Então cuidado, tá? Pode ser um jogo mais de correção de preço. Verona e Inter. Verona extremamente ameaçado dentro da zona de rebaixamento, precisa pontuar, mas precisa também vencer. A Inter, dentro da zona de classificação de Champions, tem que vencer para continuar subindo aqui, para ficar mais tranquila, porque é ameaçada por Atalanta e por Roma e também pelo Milan, obviamente. No segundo tempo contra a Lazio, quando perdia por 1-0, demonstrou uma força absurda. Lukaku jogando muito, o Lautaro parando de perder gol, perdeu alguns, mas conseguiu marcar. Então, se demonstrar aquela iniciativa, aquela atitude do segundo tempo contra a Lazio, contra o Verona vai ter problema por aqui. Pode ser um jogo para ler para a equipe no Verona, mas cuidado, porque a Inter fora de casa durante toda a temporada não fez boas partidas e o Verona ainda luta contra o rebaixamento. Lazio e Sassuolo, o grande objetivo da Lazio agora é confirmar essa vaga aqui na Liga dos Campeões. Perder essa vaga depois de já ter perdido o título para o Napoli, seria muito difícil buscar o título do Napoli, né? Mas perder essa vaga na Liga dos Campeões seria uma catástrofe, então precisa pelo menos empatar contra o Sassuolo, mas eu acho que a vitória é o mais interessante aqui, só que é um adversário extremamente complicado como o Sassuolo. Se eu fosse trabalhar alguma coisa, eu trabalharia mercado de gols, tá? Os últimos jogos entre eles, ambas marcam e o over 1,5 tem sido bem constante. Monza e Roma, mesmo objetivo por aqui da Roma, que eu falei da Inter, que eu falei da Juventus, que eu falei da Lazio. A diferença é que para o Monza não faz nenhuma diferença. Então, se o Monza quiser jogar, beleza, mas se não quiser, a Roma pode tentar aproveitar. Gosto de pensar nessa dupla chance para a Roma, tá? Porque é um jogo onde a Roma precisa da vitória para tentar voltar para dentro da zona de classificação da Champions, e a distância do jogo para o Leverkusen é um pouquinho grande, ou seja, a semifinal da Europa League ainda dá para a Roma descansar um pouco, tá bom? E por último, e não menos importante,
importante na Itália, o Milan enfrenta o Cremonese, odd extremamente amassada do Milan, mas quando o Milan joga dentro de casa como super favorito, ele não amassa tanto o adversário como eu gosto, não finaliza tanto e tudo mais. Porém, como o Cremonese está numa situação completamente de, vamos dizer assim, corda no pescoço, se a gente consegue abaixar aqui, ó, vou tirar mais um zoom. Olha lá, ó, o Cremonese tem 20 pontos, o Verona tem 27, o primeiro colocado fora da zona de rebaixamento tem 27. Isso significa que o Cremonese tem que fazer a maior quantidade de pontos que puder. Então vai para cima do Milan, se estiver perdendo, vai continuar indo para cima, pode ser um jogo para vitória do Milan, pode ser jogo para, sei lá, não vou dizer goleada do Milan, mas pode ser um jogo para gol, tá? Fica de olho nisso. Na Libertadores, o Internacional pega o Nacional, não é fácil jogar contra o Nacional, tá? Na classificação aqui, o Inter é segundo colocado, o Nacional tem 2 vitórias, então muito cuidado se for trabalhar esse back Inter. O Inter não vem jogando tão bem assim. O último jogo contra o Goiás foi difícil, o Goiás teve muita chance no Brasileiro. Depois nós temos o América Mineiro na Sul-Americana contra o Milionários. Também é um jogo que não deve ser fácil aqui para o América. O Milionários é líder com 2 vitórias, mas pode ser um jogo para gols. Da última vez que o América saiu de Minas para disputar jogo da Sul-Americana foi 2-1 contra o Defensa e Justiça, ou seja, pelo menos marcou fora de casa. Pode ser um jogo interessante para gols. O Galo dentro de casa não pode nem sonhar em empatar ou perder esse jogo. Já teve um vacilo contra o Atlético Paranaense, já teve outro vacilo contra o Libertad, não somou nenhum ponto ainda na fase de grupos e pode se complicar porque ainda pega o Libertad fora de casa, ainda pega o Aliança Lima fora de casa, então precisa vencer esse jogo de qualquer maneira. Se o Hulk estiver em campo e o Galo for para cima com o apoio da torcida, pode valer um back por aqui, mas sempre muita cautela com esse tipo de cotação em mercado sul-americano, tá? Cuidado mesmo. Contra o Libertad estava bem próximo aqui e o time não conseguiu vencer, inclusive perdeu. E por último, o Barcelona de Guayaquil enfrenta o Palmeiras. Palmeiras favorito, fora de casa, mas cuidado, porque o Barcelona é um time chato em casa. O apoio da torcida é muito forte. Eu já tive lá no estádio do Barcelona de Guayaquil, foi na final da Libertadores entre Flamengo e Atlético Paranaense. A torcida é muito barulhenta, o estádio é muito legal e vai fazer um caldeirão ali contra o Palmeiras. E o Palmeiras está num grupo completamente embolado, 3 pontos para cada um, e é de extrema importância que o Palmeiras pelo menos pontue aqui fora de casa. Vencer seria um bônus, né? Mas se empatar já seria um placar bem interessante. Lembrando que a derrota do Palmeiras para o time do Bolívar fora de casa foi quando o Palmeiras jogou com o time reserva por conta do jogo da volta na final do Campeonato Paulista contra o Água Santa, e deu certo, né? Poupou lá, perdeu, mas veio aqui e venceu contra o Água Santa, foi campeão paulista e agora tem chance fora de casa de assumir a liderança do grupo. Talvez trabalhar match odds, né? Acho que esse dupla chance do Palmeiras ou empate anulo do Palmeiras seria um pouco de desrespeito com o Barcelona, que é chato dentro de casa. Mas Palmeiras tem time para isso. Meus amigos, eu fico por aqui. Um grande abraço para vocês. Não esquece de participar do sorteio e de fazer o meu curso também para você aprender sempre mais. Muito obrigado pela companhia, pela audiência. Fica com Deus, um grande abraço e até quinta-feira.